Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Estamos desacriançados hoje, né? Mas eu tenho notícias de que nossas crianças estão recebendo muito lá no Acampa Kids, graças a Deus. Pastor Eli, como é bom ver a família do Senhor aqui no louvor, viu? Não está completa ainda, mas estará. Meus irmãos, a Fernanda está ministrando uma palavra agora de manhã no Acampa Kids. E eu quis acompanhá-la no mesmo texto, na mesma mensagem. Só que, é claro, numa vertente um pouco diferente. Não vai ter desenho, nem esses negocinhos aqui, não. Vou pegar uma direção um pouco diferente da dela, mas eu queria pelo menos acompanhá-la no texto que ela está ministrando agora de manhã. Então, vocês abram para mim João capítulo 15, por favor. João capítulo 15, verso 1. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Quem está falando? Quem é a videira verdadeira? Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Só até aí. Sem mim nada podeis fazer. Nós podemos mensurar, cogitar, querer algo sem a presença de Jesus? Não. Sem Ele, nós não somos nada e não fazemos nada. Mas eu queria citar 3 considerações sobre esse texto. E a primeira delas, meus irmãos, está no verso 1, que diz respeito às qualificações externas. E eu queria ler o verso 1 de novo, e diz o quê? Só a parte A. Eu sou a videira verdadeira. Se Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, nós podemos concluir que existe uma videira falsa, porque Ele fez questão de falar da condição que Ele era como videira. Eu sou a videira verdadeira. Se Ele diz que Ele é a videira verdadeira, quer dizer que, em contrapartida a Ele, existia outra videira, que não era verdadeira. Gente, todo mundo sabe o que é uma videira? O que é uma videira? O que é uma videira? Pé de uva, gente. Chama parreira no Goiás, é a parreira. Videira é pé de uva. Diferente de vinha, o que é uma vinha? Um conjunto de pé, é o coletivo de pé de uva, não existe. Mas é uma plantação de videiras, é uma vinha. Então Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira. Quem sabe, em contraponto de que Jesus está dizendo?
Quem é a videira falsa? Quem é a videira falsa? Ele não está falando que ele é a videira verdadeira? Quem é a videira falsa? Quem na antiga aliança era mencionado por todos os profetas como a videira do Senhor? Quem? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, os Salmos, todos mencionam a quem como a videira escolhida do Senhor? Israel. Israel. A videira do Senhor, antes de Jesus, era Israel. Os profetas falam isso por diversas... Eu não trouxe os textos para eu não cansar vocês, mas em todos os livros dos profetas, Israel é tratada como a videira do Senhor. A árvore escolhida do Senhor. Isaías 5, para quem quiser ver, tem. O salmista fala sobre Israel como a videira do Senhor. Só que nesse contraponto, Jesus está dizendo que não é mais Israel que é a videira do Senhor. Quem que ele está falando que é? Ele. Então esse ponto é interessante porque havia um fator externo que qualificava o homem na antiga aliança, na velha aliança, para fazer parte do povo de Deus. Qual que era a qualificação externa? Só era do povo de Deus quem fosse? Só fazia parte da videira. Só era reino de Deus quem fosse judeu. Se naquela época você nascesse como egípcio, você estaria fora do reino de Deus. Se você nascesse como filisteu, você estaria fora do reino de Deus, exceto se você fosse enxertado, mas esse é um assunto para uma outra hora. Mas para ser reino de Deus, na velha aliança, havia um qualificador externo, sanguíneo. Você precisava fazer parte daquela árvore genealógica. Nesse contexto, havia uma condição genética que tornava um homem qualificado para ser povo de Deus. Entretanto, Jesus afirma ser o quê? A videira verdadeira. Você sabe o que Jesus está fazendo aqui? Você não tem ideia não, irmão. Ele está dizendo, toda qualificação externa, ela está abolida. A partir de agora, não tem mais árvore genealógica nem questão hereditária. Faz parte do reino de Deus todos aqueles que são ligados em mim. Ele se coloca como o centro do evangelho da salvação e coloca como condição ou como condicionante para fazer parte do reino de Deus a ligação não genética, não externa. Para você fazer parte do reino de Deus, você agora precisa estar ligado a Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Nessa situação, Jesus coloca sobre ele a única qualificação viável para ser pertencente ao reino de Deus. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. E ele também diz, todo aquele que crê, ele passa a ser o elo de ligação. Com essas afirmações e com essa nova realidade, Jesus retira completamente as qualificações externas e centraliza nele a possibilidade de pertencimento ao reino de Deus. Sendo assim, as qualificações externas terminaram. Então quer dizer que a partir daquele momento,
Poderia alguém nascer judeu e não ser pertencente mais ao reino de Deus? Podia, gente? Sim. Naquele momento, até aquele momento, se você nascia judeu, você era do reino. A partir de Jesus, se você nascesse judeu, você era do reino? Não. Para ser do reino precisava o quê? Estar ligado em Jesus. Todos estão entendendo? Vocês estão entendendo? Até aquele momento só judeu, a partir de Jesus, quem estivesse ligado a ele. Um judeu, só pela questão genética, não possuía mais propriedade para alcançar o reino por questão da sua raiz hereditária. Você é descendente de judeu? Tem alguém aqui que é? Ninguém, né? Nós não somos descendentes de judeus, mas nós alcançamos o reino de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Não existe mais a necessidade de qualificação externa. Mas a gente ainda usa certas qualificações externas para ter um certo senso de merecimento para pertencer ao reino de Deus. Gente, a gente ainda usa qualificação externa para se achar pertencente ao reino de Deus. Jesus está dizendo que está centralizado nele. Mas nós ainda usamos atributos que nos convencem de que nós somos do reino de Deus. Quer ver um negócio? Tem religião que acha que a principal característica para você herdar o reino de Deus é a caridade. Isso é, a caridade é um atributo externo, qualificando a pessoa para o reino. Gente, Jesus não aboliu isso ali? Aboliu. É uma qualificação externa que está me convencendo, já que eu tenho essa qualidade, então eu sou pertencente ao reino. Guardar o sábado. Tem gente que acha que guardar o sábado é o atributo ou a qualificação necessária para fazer parte do reino de Deus. E centralizam nessa questão toda a propriedade ou capacidade de pertencer ao reino. Tem gente que acha que só ser bom é suficiente para pertencer ao reino de Deus. Ser honesto, ser íntegro. Não, eu sou bom, eu sou um cara... Né, Geraldo? Sou um cara beleza, sou legalzinho, então eu acho, vou usar uma expressão pobre, mas verdadeira, então eu acho que eu vou para o céu, porque eu sou bom. Uma qualificação externa que me convence de que eu sou capaz ou qualificado para pertencer ao reino. Vou mais longe. Tem gente que acha que só porque dá o dízimo na igreja é pertencente ao reino. Quem tem mais exemplo aí? Cabelo grande. Tem gente que acha que só porque não corta o cabelo. O pastor Daniel hoje está polêmico, vou perguntar mais nada. Mas são exemplos interessantes, porque são qualificações, atributos externos que nos convencem, não, eu sou parte do reino de Deus porque eu faço isso. Meus irmãos, nós precisamos entender que não existe qualificação externa que seja capaz de nos dar tão grande maravilha que é a salvação. Toda a centralização, todo o poder, toda a qualificação está centrado na figura exclusiva de Jesus. Quem fez algo bom o suficiente, quem foi bom o suficiente, quem pagou o preço o suficiente, não somos nós, está centrado na figura de Jesus. Ele é o centro, não é a sua qualificação que te leva para o céu. Você não é tão bom assim. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: nossa, mas aquele rapaz é tão bom, íntegro, honesto, amoroso, carinhoso, bom pai, bom filho.
E aí no final a pessoa falou assim: só falta Jesus. Só falta Jesus. Não é só não, irmão. Falta tudo. Porque as qualificações externas não nos habilitam a alcançar o reino de Deus. A nossa adoração, a nossa dependência, a nossa qualificação está na figura exclusiva de Jesus. Se você quer saber o quão próximo você está do reino, naquela época da velha aliança, para saber se a pessoa estava no reino, ela investigava a cadeia hereditária. Eu sou filho de quem? Agora, para saber o quão próximo você está do reino de Deus, você precisa identificar o quão próximo você está de Jesus. Porque é nele. Não adianta você só ser honesto. Não adianta você só ser íntegro, não adianta você só ser fiel, irmão, está centrado na figura de Jesus, é o quão próximo você está dele. Amém. Quanto mais próximo de Jesus você está, mais próximo do reino você está. Qualificador externo me habilita? Não, irmão, qualificador externo é fruto. O qualificador externo não é habilitante, ele é consequência. Então não ache que continuar sendo bonzinho, mas distante de Jesus, vai ser suficiente para você alcançar o reino. Ele é a videira verdadeira. Só Ele. Ele é o caminho. É tudo em torno dele. Tem gente que acha que é bom o suficiente para realizar obras, para convencer a Deus que vai alcançar a salvação. Irmão, você não é tão bom o suficiente. Quem foi bom o suficiente foi Jesus, que pagou o preço para que você alcançasse a salvação. Tudo está em torno dele. Por isso ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Se sua convicção na vida eterna, quem aqui quer morar no céu? Esse termo é muito pobre, mas está valendo. Quem aqui quer morar no céu? Quem aqui acha que vai morar no céu? Então me livre, irmão. Levanta a mão aí, irmão. Porque o outro bairro é muito ruim. Se sua convicção na vida eterna está naquilo que você realiza, você pode estar muito longe de chegar lá. Permita que Jesus seja o centro da sua convicção. Eu vou morar no céu porque eu estou próximo de Jesus. É isso. Eu vou morar no céu porque eu estou ligado na videira verdadeira que é Jesus. Para de achar que você é bonzinho demais para ir morar no céu, irmão. Você vai por causa de Jesus. Só por causa dele. Só por causa dele. Sem qualificante externo, sem qualificação externa. É só Jesus. Segundo, consideração. Os ramos infrutíferos. Só são 3, gente. Hoje eu estou bem rapidinho. Os ramos infrutíferos. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Jesus faz o quê? Ai, ai. Jesus conhecia muito bem o que era uma vinha. Muito bem. Jesus sabia o que era um cuidado de uma vinha. Eu vou dar uma aula de botânica aqui agora, que eu sou formado em agronomia também. Irmãos, para cuidar de uma vinha, quem aqui já plantou uva? Eu já vi uva na casa do Jones, né, Jones? Mas não foi você que plantou, não, né? Chegou, já estava. Que bom, você deu sorte. Quem aqui já plantou uva para dar? Samuel, você já? Não, quem já? Você já? Ah, na casa da sua mãe tem um pé de uva na casa da sua. Você que plantou, não? Você cuidou, pelo menos? Você comeu da uva? Gente, quem já cuidou de um pé de uva, de uma videira, sabe o trabalho que dá? Você sabe quanto tempo demora para uma videira dar uva? Quem quer chutar? 3 anos, pastor Elton.
Se você não fosse crente, ia mandar você jogar na Mega Sena. Porque você não sabe nada de uva, chutou e acertou. Para uma uva dar fruto, para uma videira dar uva, é em média 3 anos. E ela precisa de cuidados muito especiais. Não é qualquer solo. Você vê que para os melhores vinhos, os solos são escolhidos a dedo. Não é qualquer lugar que se planta uma videira para que ela produza uva para dar um bom vinho. Onde é que é a casa dos melhores vinhos do mundo? Itália? Porque o solo é propício. E aqui no Brasil estão identificando lugares de boas plantações, principalmente na região sul, que é mais fria, para que produza um bom vinho. Mas ela demora cerca de 3 anos para ela dar fruto. Ela precisa passar por um processo de limpeza por baixo dela, próximo à sua raiz, muito grande. Nada pode competir com ela. Ela tem que estar com o solo limpo. Ela passa por um processo de poda, já em Israel, entre os meses de dezembro e janeiro, onde os ramos que são infrutíferos, eles vão lá olhar, ver as que têm florzinha, aqueles ramos, porque ela produz 2 tipos de ramo, o frutífero e o infrutífero. O infrutífero precisa ser arrancado, porque ele extrai nutriente e energia da videira. Aí, para que se concentre nos ramos frutíferos, os infrutíferos são arrancados, eles são cortados. Jesus sabia do que estava falando. Outra característica da videira, você vai sair daqui hoje, você vai poder plantar. A madeira da videira, o tronco, porque no tronco principal ele vai engrossando, fica mais ou menos dessa grossura, ele não presta para nada. Vocês sabiam que na lei judaica era proibido levar madeira de videira para o altar do sacrifício? Porque a madeira é ruim. Entre os judeus, ela é considerada madeira para fogo. Jesus sabia o que ele estava falando. Existem 2 teorias sobre quem Jesus se referia quando ele falou dos ramos infrutíferos. A primeira teoria é que Jesus estava falando, que vai cortar, ele estava falando dos judeus, porque os judeus o receberam e não creram nele. Então, eles não produziram fruto esperado e, por isso, seriam cortados. A segunda teoria, que é a que eu acho que é mais condizente, segunda teoria teológica, é que Jesus, quando ele fala que vai cortar os infrutíferos, ele está falando de nozes, está falando do crente, está falando do cristão. Pessoas que aceitaram a Jesus, pessoas que estão, porque aqui Jesus está falando que o ramo está nele, ele vai só o quê? Então o ramo está em quem? Pessoas que aceitaram a Jesus, que estão ligados nele, estão ligados na videira, então não é para não crente, é para crente, mas que não produziram. Jesus corta. Ele não está falando de pessoas que produzem frutos ruins. Ele não está falando de fruto azedo, igual Isaías 5. Mas ele está falando de cristãos que não produzem fruto algum. Infrutíferos. Acham que conhecem a Jesus, acham que estão ligados na videira, o adoram, vão à igreja, mas estão numa posição passiva de aguardar, sei lá, o retorno do Senhor, sem que nada flua através da sua vida, irmão. Se você está ligado na videira, você precisa frutificar. Tem gente que acha que servir a Jesus é esperar a vida eterna, sem que nada flua através dele. João 7,38, não precisam abrir, está na tela. Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, o que acontece? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios
de água viva. Tem gente que acha que não precisa sair nada dele depois que está com Jesus. Não tem nada de bom para mostrar. Não há passividade. Jesus espera de você, como ramo ligado a Ele, uma produção de frutos que evidenciam o Deus que você serve. Se tiramos um ramo infrutífero de uma videira, se eu trouxer um ramo, a Fernanda está com uma videira lá no Acampa Kids hoje, ela comprou uma videira, está lá para mostrar para os meninos. Mas se eu trouxer o ramo de uma videira para você identificar, você vai saber, eu falo assim, olha, que planta é essa? Só o raminho. Você vai saber identificar? Quem sabe identificar? Agora, se eu pegar um ramo cheio de cachinho de uva, pastor Nel, que trem mais bonitinho, e trouxer para você, você vai conseguir identificar? A hora que você vê, você vai falar o quê? É pé de uva, irmãos. Nós precisamos ser identificados pelos nossos frutos. As pessoas precisam olhar para nós e enxergarem a quem nós estamos ligados, a videira, olhar para você e ver Jesus através da sua vida. Tem gente que aqui, gente, falar um trem para você, aqui eu estou vendo aqui que está todo mundo ligado na videira. Uai, não é? Veio para a igreja, acordou cedo, passou raiva vendo o jogo do Vasco ontem, acordou irritado e veio para a igreja. Mesmo assim, para mim aqui é todo mundo ligadaço na videira, todo mundo ligado na videira. Chega aqui, levanta a mão, adora, canta, ora, ouve a palavra. Estou vendo gente balançando a cabeça assim, concordando comigo. Você está tudo frutos. Mas e a hora que sai daqui? Hora que você chega no seu ambiente de trabalho, as pessoas conseguem olhar para você como um ramo da videira e identificar a videira que você pertence? Pelo seu jeito de conversar com os seus amigos, as pessoas identificam o Deus que você serve? Ou saiu desse ambiente aqui, ou saiu do ambiente da célula, você é um ramo sem fruto. Pelos frutos, conhecereis a árvore. Irmãos, as pessoas têm identificado Jesus através da sua vida. Tem, irmãos? Geraldo, lá na sua empresa. Herbert, lá na segurança pública. Jones, lá na empresa lá. Rosemir, lá na sua casa. Pablo, lá no tribunal. Fábio, lá no home office. Meus irmãos, as pessoas têm reconhecido a Jesus através da sua vida, ou você é um ramo sem fruto? Porque se você for um ramo sem fruto, Jesus o corta. Fora. Você tem gerado os frutos que o Senhor espera de você? Porque tem gente que acha que saiu da igreja, Deus o enviou ao mundo como um espião 007. Não, estou disfarçado, ninguém pode saber que eu sou crente. Não se pode esconder a luz debaixo do alqueire. Nem a cidade edificada sobre um monte. Irmão, deixe os seus frutos aparecerem. Amém. Frutifique. E agora aqui vale o meu alerta para a sua casa. Tem gente que acha que deve frutificar só na igreja. E que a casa é ambiente neutro. Não, a casa, quando eu chego em casa, eu estou fora de estação, eu não frutifico. Na sua casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, é o principal lugar onde Deus espera que você frutifique para Ele. Para mim aqui, nós somos uma videira bonita, vigorosa e cheinha de frutos. Mas o mais importante é quando você sai daqui. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Ele o corta. Ele o corta. Jesus quer ser reconhecido. Jesus quer ser apresentado a outras pessoas através da sua vida. Amém.
a ponto de ele ser reconhecido em você através dos frutos dignos que você apresentar. Eu quero fazer uma ressalva aqui nessa parte, que talvez você aí no seu lugar, você ache que você não tem apresentado frutos dignos de arrependimento. Você acha que você não tem frutificado. E talvez o Espírito Santo está falando com você aí, de que você precisa melhorar no processo de frutificação. Mas eu queria te dar um incentivo hoje. Meu irmão, se você acha que você não tem frutificado, o fato de você estar aqui significa que Jesus ainda não o cortou. O fato de você estar aqui significa que o Senhor tem expectativa de que você vá produzir fruto. Significa que Ele não olha para você como um galho seco, morto, estéril. Deus tem expectativas de que você vai produzir ainda muito fruto, e eu creio nisso. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. Talvez você está aquele raminho meio torto, Mas o Senhor está olhando para você. Esse ramo hoje está improdutivo, mas amanhã ele será frutífero. Aleluia. Creia. O Senhor não desistiu de você, por isso você está aqui. Saia dessa condição. Às vezes Deus acredita tanto na gente e a gente não acredita em nós mesmos. E falta nós acreditarmos em nós mesmos. O Senhor acredita que você é capaz de produzir bons frutos. Terceira e última, a permanência em Jesus. João 15, a partir do verso 4. Ei, gente, você achou que estava difícil até aqui? Vai ficar difícil agora. João 15, 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Uma vez que nós entendemos a relação cristocêntrica, Jesus é o centro, não há atributo qualificativo em mim. E uma vez que nós entendemos a necessidade de produzir frutos, nós chegamos ao principal desafio desses versículos iniciais de João 15, a permanência em Jesus. Não adianta muito só topar com Ele, encontrá-lo. Não adianta muito só produzir bons frutos, se nós não permanecemos ligados a Ele. Permanência. Vocês sabem quantas vezes esse verbo permanecer aparece nesses 3 versículos? 6. Está contando aí, né? A média é de 2 gols por versículo. É? É, né? Nossa, que parece na Dilma agora. Samuel, me ajuda aí. Aparece 6 vezes em 3 versículos, então a média é 2 vezes por versículo. Vem do grego meno, que significa ficar, esperar, não partir, continuar, estar presente, ser sustentado, mantido continuamente. Permanecer. Para eu entender, porque eu já preguei disso outras vezes, mas eu quero usar um exemplo para que a gente possa compreender o que é a permanência em Jesus. Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. Uma igreja no interior da Inglaterra fez um projeto certa vez, porque havia uma comunidade carente. E a igreja fez um projeto de que
as famílias mais fortes da igreja se propuseriam a adotar uma família desse bairro carente. Então pegaram ali algumas famílias, as mais estabelecidas, as mais fortes, as mais fiéis, as mais maduras da igreja, e pediram para que cada família adotasse uma família nesse setor carente, para ajudá-los, não só financeiramente, mas em acompanhamento. Ir lá, ensinar, mostrar, dar a eles a possibilidade de enxergar algo novo, porque a igreja cria que eles viviam dentro daquela extrema pobreza, porque eles não conseguiam vislumbrar algo diferente daquele ambiente que eles estavam vivendo. Então eles se propuseram aí para abrir a visão deles, para que eles pudessem enxergar algo diferente. E eles foram. Meus irmãos, e o estudo conta que deu muito certo. Que deu muito certo. Depois de alguns anos dessas famílias acompanhando, aí eles iam, eles ensinavam, eles ministravam a palavra, eles mostravam o que era certo, eles corrigiam, eles ensinavam a educar os filhos, eles ensinavam a abençoar os filhos. Estavam lá quase todo dia na casa deles, ensinando. E o projeto deu muito certo. Depois de alguns anos, as famílias que viviam em situação de falta de tudo, elas estavam prósperas e mais firmes em princípios e propósitos. Só haviam algumas exceções. As exceções só aconteceram, o fracasso do projeto só aconteceu quando, ou por desistência da família apadrinhadora, ou porque a família apadrinhadora ia embora, é quando se cortava a conexão. As famílias que, por mais que elas tivessem aprendido por um tempo com a família apadrinhadora, quando essa família apadrinhadora saía do circuito, essa família apadrinhada, ela perdia o senso de direção e voltava a ser como ela era antes. O segredo estava no contato, no convívio, na intimidade. Perdeu-se essa intimidade, perdia o propósito. Uma vez liberados da presença dos seus tutores, a chance de voltar... Agora você quer eu, né, bem? A chance de voltar ao que eram aumentava muito. Só havia a possibilidade de manutenção dos princípios quando havia o contato com a família tutora. Eles precisavam conversar, ver, interagir, ser ensinados, ser direcionados. Perdia-se esse vínculo, eles voltavam ao que eram. Tem um famoso pregador inglês que vira e mexe, ele pregava numa cidade inglesa, e certa vez ele pregou, e Deus falou muito com um lojista que era muito, faz falcatrua, malandro. E Deus falou com esse lojista. E no final da pregação, esse lojista foi lá, conversou com esse pastor Robertson, falou o que Deus tinha feito, e o pastor pregou para ele, o acompanhou durante algumas semanas, esteve com ele, e logo o pastor morreu. E ele tinha feito o propósito no coração de atender aquilo que ele havia aprendido do pastor. Você sabe o que ele fez, gente? Na loja dele, ele pegou uma foto do pastor, tinha uma salinha no fundo, aí ele pregou essa foto do pastor na salinha do fundo. Aí ele dizia que todas as vezes que ele sentia tentado a fazer falcatrua na loja dele, ele ia lá pela essa salinha, ele olhava a foto do pastor e lembrava das pregações que o pastor fazia. E aí, baseado nessa imagem, ele abria mão de fazer falcatrua de novo. Irmãos, o contato
O contato contínuo é a chave da permanência. Repita aí comigo. O contato contínuo é a chave da permanência. O contato contínuo é a chave da permanência. Se você quer permanecer em Jesus, não é possível que isso aconteça sem que você tenha contato contínuo com Ele. Se quebra a comunicação, se quebra o vínculo, se quebra o contato, se você para de ir na igreja, se você para de ir na célula, se você para de orar, não existe permanência em Jesus. O próprio Jesus, nos 3 anos de ministério, ele não abria mão de manter o contato com o Pai. Vocês lembram disso? Vira e mexe, estava Jesus procurando um lugar particular, porque ele queria manter um contato, ele queria permanecer no Pai. Precisamos permanecer em Jesus, não com fotos, não com imagens, mas a nossa permanência em Jesus está na busca constante da presença dEle. Irmão, se você quer permanecer em Jesus, busque a presença dEle. É inadmissível você fazer parte da videira, acordar de manhã, vestir a roupinha mais bonita que você tem para sair trabalhar, ou tomar um café, ou sequer colocar o sapato, sem que você tenha trocado palavras com Jesus. Você não está ligado na videira, irmão. Como é que você sai da sua casa sem ter falado com Jesus? Permanência é contato. Tem gente que é assim, durante o dia estou eu e eu. À noite, antes de dormir, eu faço a minha ligação. Aí eu oro, aí eu busco, irmão. Ligação com a videira, o ramo, durante o dia, ele fala assim, eu vou ali um pouquinho, deixa eu despregado aqui. O ramo, ele fica ligado na videira o tempo inteiro, recebendo. Se ele não recebe, ele morre. Você quer uma dica para a sua vida? Comece uma oração no começo da manhã e não diga amém. Só vai dizer amém na hora que você for dormir, no final do dia. Fale com o Senhor o tempo todo. Conecte-se com Jesus e fale com Jesus o tempo todo. Tem gente que está numa situação, não sabe o que fazer, não sei como agir. Aí você, na sua mente, você pergunta para você mesmo, e você fala assim, o que eu faço? Pergunta. Aí você que não sabe, pergunta para você mesmo que também não sabe. Irmão, converse com Jesus. Ele é a presença poderosa que está junto de você o tempo todo. Não faça só momentos de oração. É preciso que se tenha momentos de oração específicos, mas a sua vida precisa ser uma vida de oração. Converse com Jesus o tempo todo. A permanência nele vai depender do contato. A gente perde o segredo. A relação não é cristocêntrica. Nós não queremos dar frutos para que as pessoas identifiquem Jesus através de nós. Como que eu vou fazer isso se eu não estou ligado nele? Irmão, ligue-se a Jesus. Ligue-se a Jesus. Você vai comer, para um pouquinho e agradeça a Deus pelo seu alimento. Você vai tomar uma decisão difícil, pare um pouquinho e pergunte ao Senhor, Senhor, é desse jeito mesmo que eu tenho que fazer? Senhor, me ajuda a tomar essa decisão. Irmão, você está numa situação complicada que precisa de uma decisão rápida. Aí você pergunta assim, Jesus, no meu lugar, como é que o Senhor faria? Ligue-se em Jesus. Ligue-se na videira. Permaneça nele. Nesse momento aqui, nós estamos ligados na videira, não estamos? Mas e amanhã cedo? E amanhã cedo? E depois da manhã? E quinta-feira, irmão? Sexta? Sábado? Dá para eu ficar ligado na videira uma vez por semana durante 2 ou 3 horas? Você vai morrer.
a nossa ligação com Jesus, ela precisa ser constante. Não tem como permanecer nele se você toma diversas decisões importantes na sua semana, sem sequer perguntar a Jesus o que ele acha do caminho que você quer tomar. O que eu queria te incentivar hoje é você estabelecer um canal de comunicação contínuo, que não termina. Isso é hábito, viu, gente? Isso é hábito. Jesus, e aí? Estou aqui para comprar uma maionese, Hellmann's ou qualquer outra marca? Lisa? Hellmann's ou Lisa? Jesus, qual margarina que eu compro? Margarina não, qual maionese que eu compro? Ah, pastor, mas aí é muito fútil essa conversa. Jesus quer conversar com você sobre tudo. Sobre tudo. Jesus, e aí, qual que eu compro? Deixe o Senhor falar com você durante todo o tempo. A permanência é o principal desafio das nossas vidas. Ah, vou andar de bicicleta. Aí tem 2 caminhos. Senhor, e aí, qual que eu pego? Senhor, hoje eu vou. Senhor, o que eu falo? Eu acho que é a hora que vai passar raiva, eu acho que ele vai falar assim, cabra enjoado. Não, ele ama interagir com você. O Senhor ama. Tessalonicenses, orai sem cessar. Converse com o Senhor. Jesus ama manter relacionamento com você. Ele quer manter relacionamento com você. Permanência. Permanência. Você ouviu um amém? Permanecer em Jesus é tê-lo em seu pensamento o tempo inteiro. O que roda seu pensamento no decorrer do dia? O que está na sua mente no decorrer do dia? Eu ia lançar um desafio aqui, mas eu não vou lançar não, mas eu vou lançar sim. Irmão, o tempo que você dedica a Jesus, ele precisa ser inversamente. O tempo que você dedica a Jesus precisa ser muito maior do que o tempo que você dedica ao seu celular. Mas eu não vou lançar porque não deve ser uma obrigação. Hoje eu vou ficar só 1 hora no celular, porque eu tenho que ficar 1 hora com... Não precisa ser uma obrigação. Não é uma obrigação. Esse contato tem que ser íntimo, prazeroso, gostoso. Orai sem cessar. Converse com o Senhor o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que ronda o seu pensamento? O que você pensa durante o dia? Flamengo? Dinheiro? Dívida? O que ronda a sua mente? Deixe Jesus ser a principal fonte do seu pensamento. Pense nele o tempo inteiro. Converse com ele o tempo inteiro. Nós não precisamos de regras, de horário, de lugar, nada disso. O que nós precisamos é de vontade de manter intimidade com o Senhor. Converse com Jesus como se ele fosse seu amigo íntimo. Não abra mão de estar com ele durante todo o tempo. Não abra mão de estar com ele durante todo o tempo. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos ficar de pé. João capítulo 14, verso 18. Podem abrir, por favor. Jesus diz assim: não vos deixarei órfãos. Eu acho isso tão bonito. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, ou estou aí de permanência. Eu estou em meu Pai
e vós em mim e eu em vós. Permanência. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu estou em vós. Permanência. E às vezes a gente deixa essa presença poderosa na nossa vida tão isolada, sem trocar uma palavra, sem permanecer. Irmão, conecte-se nessa videira. Converse com o Senhor. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.